Alfartano ou alfartana que está aí se dedicando a estudar a matéria de informática, vamos trabalhar aqui um assunto muito pontual, um assunto que aparece frequentemente nas provas do concurso e que vai lhe ajudar também no seu dia a dia, ao entendimento de como operar com planilhas eletrônicas. De uma forma geral, essa questão ela aparece com determinada frequência nas provas, justamente porque ela simplesmente resume o seu conhecimento da parte de planilhas. Porque uma vez que você entende os modos de endereçamento de uma planilha, a forma como operar com eles, significa que você consegue fazer qualquer outra coisa dentro de uma estrutura de planilhas eletrônicas. Então é isso que eles vão cobrar exatamente de você dentro dessa expectativa. Essa questão ela pode aparecer de duas formas principais, sendo que uma delas ainda dá para desmembrar um pouquinho. A primeira forma que eles podem cobrar é simplesmente um exemplo. Eles vão lá, te jogam uma questão e dizem, olha, eu tenho aqui um endereço de planilha e eu quero saber se esse endereço é um endereço relativo, misto, absoluto, que tipo de endereço ele é. Outra forma é que eles peçam para que você, dado determinada operação, você identifique qual é o resultado da operação aí apresentada. Então é isso que eles podem trazer para você dentro dessa perspectiva. Muito bem, o que você deve observar aí? Quando nós falamos em módulos de endereçamento, você vai observar que existe a ideia de identificação de uma célula. Essa identificação, ela pode ser feita aí com as formas tradicionais, que são os módulos de endereçamento, como você também pode atribuir um nome para uma determinada célula. Isso mesmo, você pode dar um nome para uma célula, só que aí ela vai se enquadrar em um destes módulos de endereçamento específico aí que nós vamos estar abordando. Bem, aqui, primeiro, sabemos a necessidade de identificar essa estrutura de uma célula. Quando nós olhamos para os modos de endereçamento, existem três modos de endereçamento. Esses três modos de endereçamento, eles vão relacionar aí quatro formas diferentes de trabalhar com eles. Então são três modos, são três nomes que você precisa lembrar, mas são quatro formas como eles podem ser aí representados para você durante a prova. Primeira observação que você tem que ter dentro dessa análise é que quando você vai trabalhar com a identificação de uma célula, você simplesmente vai identificar aí por padrão o endereço da coluna onde ela se encontra, juntamente com o endereço da linha onde ela se encontra. Isso em todos os modos de endereçamento. Então, por exemplo, no endereçamento misto, você também vai ter a identificação da coluna, da linha onde se encontra uma determinada célula, também encontra a coluna e linha, porque existem duas formas do modo de endereçamento misto, e no modo de endereçamento absoluto você também tem a relação da coluna e da linha. Basicamente, você tem a identificação aí da célula propriamente dita. Então, por exemplo, pegar aí o modo mais clássico que você utiliza, pegar uma exemplificação de uso desse cara. Quando você vai fazer um endereço relativo, é aquele que você trabalha no dia a dia, é o mais frequente aí, onde você coloca lá, por exemplo, A2. O que significa esse A2? Significa a célula que está na coluna A, na linha 2. Então eu estou falando especificamente da célula A2. Então isso aqui é um modo de endereçamento relativo, justamente porque eu tenho essa característica da coluna e da linha. Então isso é simples, é direto. Se é puro, exatamente dessa forma, é o modo de endereçamento relativo. Tá, mas onde acontece? Como eu vou identificar a diferença entre esses modos de endereçamento? A diferença entre os modos de endereçamento, ela é baseada em um cara que vai aparecer na sua prova. Esse símbolo aqui. Deixa eu fazer ele um pouquinho maior para representar aí para você esse cara bem destacado. Você tem lá o símbolo do cifrão. O que significa o símbolo do cifrão? Esse cara nada mais é do que um elemento conhecido como fixador. Para que ele serve e qual o seu objetivo dentro da questão? É isso que você precisa destacar aí. Basicamente, quando aparecer aí o cifrão, você vai estar olhando ao lado dele. Vai ter uma informação propriamente dita à direita desse cara. E toda vez que aparecer o cifrão e um endereço, uma identificação à sua direita, você vai simplesmente fazer isso. Vai marcar o cifrão e exatamente quem está à sua direita. Se tiver alguma coisa a mais adiante, você não identifica. Você só quer aquele que estiver exatamente à direita do cifrão. Então aparece aqui o fixador. Vamos entender aí a ideia dele. Fixar quer dizer travar alguma coisa, quer dizer não deixar que ela seja alterada. Muito bem, dentro dessa característica, podemos observar o seguinte, que o modo de endereçamento misto, ele é entendido e é definido como modo de endereçamento misto justamente
porque ele possui apenas um cifrão, que pode estar aparecendo ou antes da coluna, ou ele pode estar aparecendo antes da linha. Assim, nós temos que só tem um cifrão, só tem um cifrão. Então, nessas duas formas diferentes, nós temos o modo de endereçamento misto. Então, é isso que ele vai trazer para que você identifique. Já no caso do modo absoluto, o que vai acontecer? Você vai encontrar o cifrão tanto antes da coluna, como você encontra o cifrão antes da linha. Então você encontra dois cifrões dentro da mesma estrutura de endereço de célula. E é isso que você vai usar como parâmetro para definir. Isso aqui é o modo de endereçamento absoluto, isso aqui é relativo, porque só tem um cifrão, esse aqui só tem um cifrão, também é relativo, e esse aqui, misto, somente um cifrão, e esse aqui que não tem o simples sinal do cifrão, significa que não tendo cifrão é o modo de endereçamento relativo. Então, sem cifrão, e com um ou com dois símbolos para identificar qual é o modo de endereçamento. Diretamente, exatamente isso que você precisa saber. Mas, esse já é o primeiro tipo de questão que aparece na sua prova. Então, a ideia é de você saber qual é o modo de endereçamento. Adiante, o que você vai observar? Você vai ter que, ele vai trazer aquela situação em que você tem que destacar e fazer a operação. Então você vai justamente buscar marcar o cifrão e quem está imediatamente à sua direita. Ou seja, você marcou o cifrão e apenas a coluna. A linha aqui está muito para frente, eu só quero quem está grudado na direita do cifrão. Então eu marquei a coluna. Muito bem. Aqui nesse caso eu tenho o cifrão e eu tenho a linha. Então eu marco o cifrão e a linha que está exatamente à sua direita. A coluna está à esquerda. O que eu quero é a direita do cifrão. Já nesse caso do modo de endereçamento absoluto, eu tenho o cifrão tanto antes da coluna, então eu marco ele aí junto com a coluna, como também tem esse cifrão juntamente à linha. Então eu também marco ele nessa analogia. Mas o que você deve observar ali é o seguinte: o cifrão, o que ele faz? Ele é o fixador, é o elemento que está travando, está congelando algo, está impedindo que uma informação seja alterada. E aqui nessa análise, quem está junto do cifrão? É a coluna. Então significa que nesse caso o cifrão está travando a coluna. O que ele está representando aqui dentro dessa estrutura é que vai ser sempre a mesma coluna. E aqui é uma forma textual que pode ser colocado para você na hora da prova. Saber aí que um cifrão juntamente à coluna, ele está identificando sempre a mesma coluna de uma célula. Então é isso que você deve associar aí. Quer dizer que eu travei a coluna. A exemplo, você vai perceber que na situação comparativa aí, você vai ter lá também sempre o quê? Nesse caso, você tem o cifrão junto com a linha. Então, vai ser sempre a mesma linha. Então, você também está utilizando a ideia de cifrão travando, fixando alguma coisa. Mas no modo absoluto, por que ele é chamado absoluto? Porque você tem o cifrão junto da coluna. Se o cifrão está junto da coluna, nós acabamos de ver que ele fixa sempre a mesma coluna. Mas e se o cifrão está junto da linha? Quer dizer que ele vai congelar, vai travar a mesma linha. Se aqui ele está travando a coluna e também a linha, você pode entender que há um E ali no meio, significa que eu estou dizendo que vai ser sempre a mesma célula. Então isso é extremamente importante para a compreensão aí e para a análise do que ele está pedindo para você. Identificar que tendo dois cifrões ou sendo o modo de endereçamento absoluto, eu estou falando sempre da mesma célula de uma planilha. Então você tem a devida identificação delas. Para entender melhor, vamos ver alguns exemplos desses casos. Aqui no primeiro caso, nós já identificamos lá um exemplo da célula A2. Significa que isso aqui é um modo relativo. Por quê? Porque não tem cifrão, identifica a célula na coluna A, linha 2. Então você tem aqui no modo misto. Quais seriam os exemplos relativos então para esses caras aqui? Os exemplos referentes desses caras, para não usar o termo relativo aí, portanto. Você vai observar o seguinte, aqui eu tenho o cifrão. Vou usar o mesmo caso, a mesma célula. Cuidado, hein? Estou usando a mesma célula, mas vou usar modos de endereçamento diferentes para representá-la. Por exemplo, aqui eu vou colocar lá cifrão A2. E aqui no caso, vou colocar o A, cifrão 2. Já no modo absoluto, eu vou estar colocando cifrão A, cifrão 2. Porque existe aí a presença do cifrão, tanto para a linha quanto para a coluna. Dentro da analogia, primeira observação que você tem que ter é que muitas questões, elas vão colocar estas situações para você, para induzir você a se perder na questão. Porque ela vai jogar lá, por exemplo, eu quero saber qual que é o resultado numérico desta fórmula. E coloca lá a soma de A2 mais B2 e assim por diante, misturando aí endereços mistos, relativos e absolutos. E ela só pede isso para que você pegue o valor que está naquela célula e calcule.
calcule. Mas, você no primeiro contato, você olha, que desgraça é essa desse cifrão aqui no meio? Isso aqui faz com que você se perca, você fique sem aquela análise. O que é isso? Não muda nada. Em termos de dizer qual é a célula, ou seja, olhar para esse cara e falar que célula é esta. Bom, para dizer que célula é essa é a célula A2. Esta célula aqui, a célula A2. Assim como no modo absoluto, esta é a célula A2. Ou seja, nos três casos aqui, eu estou referenciando a mesma célula que eu coloquei aqui no modo relativo, a célula A2. Então, simplesmente estou identificando a mesma. As quatro formas estão identificando a mesma célula. Simplesmente isso você precisa associar em primeiro momento. Então, se aparecer essa identificação, você já sabe quem é a célula. Qual é o segundo ponto? É quando ele vai falar da necessidade, sim, do uso do cifrão. Percebeu que até agora o cifrão estando aqui ou não, ele não tem muito essa ideia do que é essa mesma coluna, o que é essa mesma linha? Simplesmente, no momento de identificar qual é a célula, ele não faz interferência alguma. Por quê? Aqui eles vão tratar também outro contexto. Quando eles falarem, olha, inserir em uma determinada célula uma fórmula. Seja lá, qualquer A1 mais A2 mais A3 mais B5 mais B6. Copiei esta devida célula, que tem toda essa fórmula aí descrita, e colei em outro lugar. Ou cliquei e arrastei por uma ferramenta que é a alça de preenchimento. Diante desse caso aí, o que eles vão trazer para você? Aí eles vão pedir para que você calcule a informação. E é aí que você tem a grande necessidade de fazer o que nós fizemos aqui. Você vai olhar aqui, opa, tem cifrão, não tem? Cifrão junto com a letra A. Significa que vai ser sempre a coluna A. A linha 2 pode ser mudada, pode virar 3, pode virar 1, pode virar 5, pode virar qualquer outro número, desde que esteja dentro do intervalo lá válido de linhas. Mas a coluna, necessariamente, neste caso, vai ser sempre a coluna A. Independente para onde eu copie ou cole, vai ser sempre A. No segundo caso, você tem o cifrão aqui juntamente com o 2. Significa que a linha 2 vai ser sempre ela. Independente do que você faça, copie para onde for, vai ser sempre a linha 2. Em contrapartida, a coluna pode estar sendo mudada, pode ser a coluna B, C. Então, devido ao deslocamento aí que ocorrer, ela vai ser alterada acompanhando isso. Já a linha, não necessariamente, dado que ela está fixada. No caso do modo absoluto, o que você observa? Que eu estou fixando a coluna A, dizendo que vai ser sempre a coluna A, e também estou fixando a linha 2, dizendo que vai ser sempre a linha 2. Por isso que nós dizemos que é sempre a mesma célula. Neste caso, vai ser sempre a célula A2. Então você está fixando, dizendo que vai ser sempre ela. Isso aqui é importante destacar ainda, uma outra analogia. Quando você simplesmente clica em uma célula, lá no canto, em cima da estrutura de planilhas, por exemplo, aqui fazendo uma análise, acima tem a barra, lá em cima tem um campo, quando você clica numa célula, fica simplesmente identificado para você qual é a estrutura de onde ela está. Ou seja, tem um campo onde que mostra o endereço da célula que você está trabalhando. Selecionou ela, lá em cima aparece esse endereço. Só que nesse campo você pode ir lá e escrever o nome que você desejar. Desde que seja um nome único dentro da planilha, não pode repetir nome de células. Então você determina um nome lá dentro. Ao atribuir um nome para a célula, em todo momento que você utilizar esse nome, é como se você tivesse feito um modo de endereçamento absoluto para esta determinada célula. Então é como se você estivesse fixando ela. Por que usar um nome? Muitos acham isso mais prático, porque você tem lá, por exemplo, qual que é o meu valor de entrada, qual que é o meu valor de saída. Então, toda vez que eu me referenciar à célula saída, entrada, é a esta célula fixada que eu estou definindo. Então, independente se eu copiar ou colar, ele vai ser um modo de endereçamento absoluto. Então, é uma forma diferenciada de fazer a mesma coisa, de identificar uma célula usando o modo de endereçamento absoluto. Então, você percebeu aqui que dentro dessa analogia que nós fizemos, a primeira forma de questão é essa. Falar, qual que é o modo de endereçamento? Ele joga lá para o seu endereço, cifrão 2. Você tem que olhar para esse endereço e falar, isso aqui é um modo de endereçamento misto, porque só tem um cifrão. Nesse caso aqui, é cifrão A, cifrão 2, tem 2 cifrões, então significa que é um modo de endereçamento absoluto. Essa é a primeira forma de questão. A segunda forma é justamente porque você também tem a ideia de calcular. E isso nós podemos então estar desmembrando. Onde que ela simplesmente coloca o endereço direto, só peça para você calcular. E outra, que é a forma mais comum, que ela envolva aí o procedimento de copiar e colar, dada alguma situação. Então, para entender melhor essa
essa segunda situação, esse segundo caso que lhe é apresentado, vamos pegar aqui uma planilha de auxílio, um conjunto base para que nós possamos aí justamente entender o procedimento, como ele irá funcionar. Então aqui, por exemplo, foi colocado alguns dados. Esses dados são simplesmente dados crus. Eu simplesmente coloquei os dados para que possamos fazer aí a seguinte análise. Eles vão dizer o seguinte, olha, em determinada célula, por exemplo, aqui na célula C1, foi colocado uma fórmula. Então eles vão dizer, ó, na célula C1 foi identificada a seguinte fórmula, igual, aí vem lá, A1 mais 2 asterisco B1. Isso é tranquilo, eles colocaram para você uma expressão aritmética, para que você faça uma expressão e calcule quanto que ela vai dar numericamente. Aqui tá tranquilo? Cuidado com a pegadinha que aparece nesse caso. Aqui eu coloquei de propósito essa multiplicação em meio aí à operação. O que eu devo fazer primeiro? A soma ou a multiplicação? Prioridade de operadores aritméticos. Você primeiro faz as multiplicações. Logo, você vai ter que fazer 2 vezes o que tem dentro da célula B1. Por que eu vou usar esse endereço B1 aqui? Para facilitar a minha vida. Eu poderia ter colocado aqui direto escrito igual 10 mais 2 asterisco 100. Poderia ter feito isso? Poderia. Mas pense bem, e se por acaso eu tivesse que alterar esse valor aqui e colocasse lá, por exemplo, 110? Esse cálculo que eu tinha digitado aqui em vermelho, ele ficaria correto diante do que eu tenho de dados? Não, porque eu teria que manualmente vir aqui e mudar para 110. Então isso não condiz com a necessidade. Agora, se eu usar o endereço da célula, o programa automaticamente faz os cálculos para mim. Ele simplesmente vai olhar o valor que tem lá, caso esse valor seja alterado, automaticamente o resultado desse cálculo será alterado, desde que eu utilize aí o endereço da célula, ao invés de usar os seus valores. E é essa situação típica que você vai encontrar na prova, eles trabalhando com o endereço da célula. Então logo, vamos trabalhar aí com os seus endereços da forma como foi aplicado. Primeira situação, eles só pedem para que você calcule. E aí é o caso que nós vamos fazer esse cálculo. Então aqui nós temos 2 vezes que multiplica B1. B1 é 100, 2 vezes 100, 200. Mais o que tem dentro de A1. A1 eu tenho 10, então eu tenho aqui como resposta o valor 210. Vou deixar aqui no cantinho, parcialmente, para que você possa aí acompanhar as analogias que nós vamos fazendo. O que vai acontecer aqui nesse caso? Você tem ali a célula C1. E eles vão colocar 2 estruturas citadas aqui neste contexto. Então eles vão colocar aqui para você 2 formas de identificar esse dado. Só que essas 2 formas, vou puxar aqui, abrir inclusive um espaço para nós darmos sequência, elas vão ser 2 estruturas que vão trabalhar segundo uma mesma ótica, ou seja, elas vão resultar na mesma coisa, só que elas vão ser tratadas de uma maneira diferente do comportamento dado às suas limitações. 2 situações. A primeira, mais comum que eles vão colocar lá para você na hora da prova, é a estrutura de dizer, ó, foi copiado e depois foi colado. Então eles vão falar, ó, vou copiar e colar. Como funciona isso? Eles vão dizer que selecionaram a célula que tem a devida fórmula, copiaram a célula e colaram em outra célula. É uma situação primária aí que eles apresentam para você. A outra situação, o outro caso mais típico aqui dessa estrutura é eles falarem sobre um recurso conhecido como alça de preenchimento. A alça de preenchimento, ela oferece aí diversos resultados, porque ela depende muito do que tem dentro da célula, a quantidade de células que você seleciona e o sentido para o qual você arrasta essas células. E ainda se você está usando CTRL ou não. Então ela tem uma série de ações diferenciadas aqui. E dentro dessa ideia, vamos ver aí o caso específico do que nós estamos trabalhando, portanto. Então o que você vai observar aqui? Você vai perceber que a alça de preenchimento, primeiro, quem é ela? A alça de preenchimento é a estrutura que quando você pega lá a planilha ou várias células e tudo mais, você vai observar que ao selecionar aí uma ou mais células, vou aqui mostrar a ideia de selecionar 2 células, você vai perceber que existe um retângulo mais saliente aí nessas células que você selecionou. Normalmente um retângulo aqui no canto direito inferior. É um retângulo mais destacado ali, mas é mínima coisa destacado, tipo um pixel destacado. Mas você percebe que há esse destaque. Esse cara, esse canto, é a tal da alça de preenchimento, que vem aqui descrita muitas vezes com a ideia de clicar e arrastar. Ou seja, você simplesmente está puxando aí pelo canto inferior direito, seja para cima, para baixo, para direita ou para esquerda. Então você tem aqui a ideia de clicar e arrastar. Então é sempre o canto direito inferior. Tanto que quando você coloca o mouse sobre esse
símbolo ali, ele vai ficar como se fosse um sinalzinho de mais mesmo, uma cruz direta escrita ali em cima dessa estrutura. Então, clicar e arrastar. Diante desse caso, primeira coisa que nós devemos observar, alça de preenchimento e copiar e colar, eles vão ter o mesmo resultado, considerando que o conteúdo interno da célula, o que tem dentro da célula, é necessariamente uma fórmula. Então estamos considerando essa situação, que o conjunto de dados padrão é uma fórmula, dado que você tem aí vários resultados para alça de preenchimento. Então vamos aí considerar basicamente a ideia de que eu tenho aqui uma fórmula ou função. Então, ao clicar e arrastar para baixo, ou simplesmente fazer a ação de copiar e colar para a célula de baixo, vou ensinar um esqueminha básico para você resolver esse tipo de questão. Você simplesmente vai perceber que dá para fazer de cabeça esse caso. Dá, porque aqui foi usado o modo de endereçamento relativo. Isso é prático e fácil, dá para fazer de cabeça, sem problemas. Mas não é isso que vai aparecer de uma forma simples para você na hora da prova, não. Eles vão colocar algo mais trabalhoso, de uma forma geral. Não é difícil, é trabalhoso. Por quê? Porque você vai precisar aqui, basicamente, fazer a seguinte análise. Vamos dar aqui o esqueminha que você tem no seu material, mas vamos voltar aqui. A ideia é você, primeiramente, identificar quem é a célula de origem e identificar quem é a célula de destino. Como assim? O que é célula de origem e o que é célula de destino? Onde que está inserido o dado que você quer copiar? Na célula C1. Portanto, você está observando que foi copiado a célula C1. Já ele diz que foi colado ou foi arrastado até a célula C2. Eu simplesmente identifiquei a minha célula de destino. Muito bem, eu fiz esta observação aqui. Perceba que a partir do momento que eu tenho esses dados, eu vou ignorar a planilha. Por hora, eu só vou me concentrar aqui. Esquece a planilha, só olha para esse espaço de dados. E agora vamos montar o nosso esquema aí para poder trabalhar. Você vai fazer o seguinte, vai colocar uma tabelinha basicamente com a ideia de destino e origem do outro lado. Inverte, portanto. E aí você vai colocar lá linha e aí você coloca a coluna. Então é como se nós estivéssemos aqui montando a ideia de uma tabelinha onde nós temos aí as devidas posições das informações. Então nós dizemos aí quem é a estrutura da linha e da coluna. Só que calcule isso sempre de uma maneira separada. Esse esquema é só para isso, para que nós possamos desmembrar aí os dados que foram fornecidos em um endereço. Portanto, o que você olha aqui? Interpretação de uma tabela. Eu quero saber qual é a linha de destino. Bom, a linha de destino, obviamente, está no endereço de destino, da célula de destino. Então, o que é a célula de destino? C2. O que identifica a linha? O número. Qual é a linha de destino? Ora, a linha de destino é a linha 2. Tranquilo, coloquei isso ali. E a linha de origem? A linha de origem era a linha 1. Beleza. Já a coluna. Quem é a coluna de destino? A coluna de destino é a coluna C, enquanto que a coluna de origem também é a coluna C. Agora, você vai fazer um outro passo dentro dessa ideia. Muito cuidado com esse passo. Ele é necessariamente obrigatório dada a posição que você colocou os dados ali. Você vai fazer uma subtração aqui desses dados. Você simplesmente vai pegar 2 menos 1, que vai dar 1. Você vai pegar C menos C. Como é que faz uma letra menos outra? Simples. A letra C é que letra do alfabeto? A letra C é a terceira letra do alfabeto, não é? Ou a terceira coluna da planilha. Então você tem aqui a letra C 2 vezes. Então 3 menos 3 fica 0. Então, fazendo 3 menos 3, 0. Era esses dados que você queria. Percebeu que nós nem olhamos para a planilha enquanto montamos isso aqui? Nós apenas pegamos a coluna de origem e célula de origem e destino, no caso. E aqui nós identificamos uma informação conhecida como deslocamento. Pegando esse deslocamento é que nós vamos voltar para a planilha para aplicar esses dados dentro da nossa nova fórmula, ou seja, aquela que ela pediu para que você descrevesse aí na hora de calcular os dados. Portanto, começa com igual, e aí vai olhar. Eu tenho a coluna A. Posso mudar essa coluna? Posso. Por quê? Porque não tem cifrão, então eu posso mudar. Mas vou pensar assim, o A é a primeira coluna, não é isso? A primeira coluna. E eu vou pegar esse 1, que é a identificação da primeira coluna, coluna A, e vou somar aquele deslocamento de colunas. Qual foi o deslocamento de colunas? 0. 1 mais 0 continua sendo 1. Logo, continua sendo a coluna A. Então, simplesmente vou repetir a coluna A ali. Linha 1. 1 é o número que agora identifica a linha. 1 mais quantas linhas de deslocamento? Eu vou somar esses dados. 1 mais uma linha de deslocamento, eu tenho 2. Então você vai colocar esse número 2 aqui. Mais
O número 2 está expresso de uma maneira direta, então você simplesmente repete esse número 2 ali. Agora aqui eu tenho uma multiplicação, tranquilo, eu tenho a coluna B. Coluna B é a segunda coluna, não é isso? 2, portanto, identificação da coluna, mais quantas colunas do deslocamento? 0. 2 mais 0 continua sendo 2. Logo, continua sendo a coluna B aqui, porque o deslocamento foi 0 da coluna. E linha? 1 mais a quantidade de linhas que eu tenho lá, 1. Então aqui eu vou observar que eu vou ter 2. Então aqui eu tenho o endereço resultante da operação. O que me dá aí uma resposta de quanto? Bom, vou pegar lá. Eu tenho A2 mais 2 vezes B2. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que pegar primeiro e multiplicar 2 vezes B2. 2 vezes B2 é 2 vezes 200, 400, mais A2, 50. Então eu vou ter aqui 450. Tranquilo, apresentado é o resultado para você. Qual é a situação habitual que eles vão oferecer para você na hora da prova? Eles vão trazer essa mesma ideia, essas mesmas expressões, só que usando cifrão em meio a ela. Então eles vão explorar um pouco mais de você aí. E aqui eu sugiro para você fazer as diversas situações. Muito bem, vamos aqui aplicar a forma como é mais comum na hora da prova, que é o caso que nós precisamos entender. Eu vou deixar aqui os resultados para comparação aí posterior, então. O que você vai observar aqui? Eles vão abordar, na verdade, a seguinte expressão. Vamos colocar lá, cifrão A, 1 mais 2 multiplicado por B, cifrão 2. Qual que é a nossa regra? Quando tem cifrão, marca o cifrão que está à sua direita. Logo, o que você vai fazer? Vai marcar o cifrão A, porque está à direita aí, e vai marcar quem? O 2, que está ali com o cifrão. Simplesmente isso que você vai marcar. Tranquilo, e agora? Agora você vai fazer o seguinte, ele vai falar o mesmo. Foi copiado e colado para a célula C2. Só que aí, vamos colar, por exemplo, na célula C3, C4. Isso você vai fazendo aí para testar justamente o resultado. E vai aplicar o mesmo passo que nós estamos fazendo aqui. Eu estou fazendo para o primeiro, para o exemplo modelo aí, para você entender como é que funciona. Aqui, no caso anterior, dava 450. Mas aqui, ele falou que copiou de C1 para C2. Qual que é o procedimento? Fazer isso aqui. Vai fazer a ideia da origem, do destino, montar o esqueminha e aí você vai aplicar o processo identificando que ocorreu uma linha e 0 colunas de deslocamento. Agora você volta para cá e vai escrever. Observando aqui, tem cifrão A. Cifrão quer dizer que fixa, quer dizer que eu não posso mudar o A. Então necessariamente eu vou repetir o cifrão A e o cifrão acompanha o A. Então simplesmente repetir esse cara. Agora o 1 é a linha 1, mas eu posso mudar ela? Eu posso, porque não tem cifrão nela. E eu vou observar que ocorreu o deslocamento de uma linha. 1 mais 1, 2. Então eu vou colocar aqui necessariamente o 2. Aqui apenas corrigindo em tempo era 1. No exemplo anterior, só para bater aí comparando com o que nós vamos fazer. Aqui, o que você vai observar aí? Repete a soma, repete o 2, porque é um número direto, multiplicação. Aí eu tenho a coluna B. Eu posso mudar? Presta atenção na pergunta. Eu posso mudar a coluna B? Posso. Porém, vamos ver, é a coluna B, segunda coluna, mais quantas colunas de deslocamento? 0. 2 mais 0 continua sendo 2, logo continua sendo a coluna B. Por que continua sendo a coluna B? Porque simplesmente não ocorreu deslocamento. Nesse caso anterior, eu mantive a coluna A porque eu era obrigado. Nesse caso, não ia mudar muita coisa. Mas aqui, eu tenho cifrão 1. Cifrão 1 quer dizer que necessariamente vai ter que ser igual o que está escrito ali. Eu não posso mudar, vai ser necessariamente cifrão 1. E aí, analisando, mas não teve deslocamento de uma linha? Teve, mas aqui você observa que o que ocorreu foi fixado o 1. Necessariamente vai ser a linha 1. E aí, calculando, vai dar a mesma coisa que no exemplo anterior? Dá 450? Vamos lá? Você tem que ir a 2 mais 2 vezes B1. 2 vezes B1 dá 2 vezes 100. 2 vezes 100 dá 200. Mais a 2, que é 50, dá 250. Bateu com o resultado da situação anterior? Obviamente não. Por quê? Porque você está trabalhando com fórmulas diferentes no caso anterior. Claro, partimos da mesma fórmula, mas chegamos a um resultado diferente, dado a existência do cifrão aí no meio. Então, muito cuidado com a aplicação desse cara. Sugiro que, para você treinar isso aqui, busque os exercícios, nós vamos resolver aí alguns relativos a isso, mas principalmente vá testando no computador. Jogue o dado lá, jogue umas fórmulas aleatórias, colocando cifrão, tirando cifrão, e faça as anotações. Olha, eu quero fazer o cálculo aqui. Então você vai lá e faz. Dá para testar isso sem nenhum problema algum, principalmente no Excel, que ele é bem didático nesse processo, uma vez que ao colocar o endereço de uma célula aqui, ele vai colocar o endereço em azul, e ao redor da célula azul A1, ele vai contornar em azul. Ao redor da célula B1, ele vai contornar em verde e vai colocar
a célula, aqui o endereço dela, em verde. E assim por diante, ele coloca cores diferentes, justamente para identificar o que aconteceu, para que você possa se entender aí melhor, beleza? Vamos resolver aí alguns exercícios para praticar justamente essa parte. A célula B3 contém a fórmula igual cifrão A, cifrão 1, asterisco cifrão B1, menos A, cifrão 2, asterisco B2, igual a 18, que foi copiada para a célula D4. O resultado da fórmula em D4 é questão típica aí de prova do concurso, onde eles pedem para que você calcule uma estrutura diante aí do uso do operador cifrão no meio aí do endereço de uma célula. Bem, de uma forma bem prática aí, só para nós revermos o que nós trabalhamos. Quando você fala aqui neste primeiro endereço de célula, você tem cifrão. O que você faz? Você marca o cifrão em que está à sua direita. Neste caso, nós temos dois cifrões. Isso aqui é o modo de endereçamento absoluto. Nesse caso aqui, nós vamos ter apenas o cifrão B. Cifrão B, eu tenho apenas um cifrão neste endereço, modo de endereçamento relativo ou misto? Misto. Já nesse caso, eu tenho o cifrão apenas na linha 2. Então, quer dizer, também é o modo de endereço misto. E nesse caso, como não tem cifrão, é o modo de endereçamento relativo. Então ele propôs isso aqui da seguinte informação. Eu tenho aqui o conjunto de dados, onde que na célula B3, o número 18, foi obtido por meio da inserção desta fórmula, dessa expressão aritmética. Então ela resultou em 18. Ele pede qual será o resultado apresentado em D4, diante que foi copiado aí a célula B3, conteúdo da célula B3 e colado em D4. Nesse processo, a primeira coisa que você tem que fazer, já identificou as operações aqui? Já. Mas vamos montar lá a nossa estrutura, aquele nosso esqueminha básico, onde você coloca lá quem que é a célula de origem, quem que é a célula de destino, de onde foi copiado para onde foi colado. Isso você tem aí no texto da questão. Ele falou que foi copiado a célula B3 e essa célula foi colada na célula D4. Então ele fez esse processo. Então você fez a identificação aqui dos dados primários que você precisava. Ali você vai fazer o quê? Você vai colocar lá linha, você vai colocar qual é a coluna, você vai colocar aqui quem é a estrutura de destino, vai colocar quem é a estrutura de origem. E nesse contexto você vai montar aqui aquela planilha básica para que você possa aqui, a tabelinha básica, fazer análise aí dos dados. Onde? Quem é a linha de destino nessa colocação? Linha de destino é a linha 4, enquanto que a linha de origem é a linha 3. E aqui a coluna de destino é a coluna D, e a coluna de origem é a coluna B de bola. E aí, o que você faz? Bom, vamos lá. 4 menos 3, 1. D menos B. Ué, o que é D menos B? D é a quarta coluna, quarta letra. B é a segunda. 4 menos 2, 2. Então aqui você tem qual foi o deslocamento calculado aí para que nós possamos voltar à nossa fórmula. Então nós temos uma linha e duas colunas. E aqui voltamos para a expressão que ele apresentou. O que você tem que observar aqui primeiramente? Posso mudar esse cifrão A? Não, tem cifrão. Então nesses casos que tem cifrão não vou poder mudar. Necessariamente eu vou repetir essas informações, tanto o cifrão A quanto o cifrão 1. Então observe que aquele modo de endereçamento que parecia ser o mais difícil era o mais simples, era só repetir o cara, simplesmente assim. Aí você tem lá a operação, repete a operação, cifrão B, novamente, repete o cifrão B, agora é que apareceu o 1 isolado, sem ter cifrão. Então 1 mais quantos eu vou ter que pegar o deslocamento? Mais uma linha de deslocamento, 1 mais 1, 2, logo eu tenho aqui o endereço B2. Aí eu repito lá a operação de subtração que ele apresenta o A. O A é a primeira coluna, mas eu tenho que observar que ocorreu um deslocamento de duas colunas. Então, 1, que é a identificação da primeira coluna do A, mais 2, vou ter 3. Então, quem que é a terceira coluna? A terceira coluna é a coluna C. Então, aqui passa a ser C ao invés de A. E o cifrão 2, como é o cifrão 2, eu repito o cifrão 2. Aí eu tenho a operação de multiplicação e eu tenho o endereçamento relativo, onde eu observo que eu tenho B, segunda coluna, mais duas colunas, vai para a coluna D. Então aqui virou D. E aqui eu tenho 2 mais uma linha do deslocamento de linhas, eu vou ter 3. Então aqui eu tenho o resultado, a fórmula resultante. Mas o que ele pede não é só a fórmula, ele pede para que você calcule o resultado. E aqui muito cuidado com a pegadinha aí de operadores, hein? Então vamos simplesmente aqui para calcular, substituir os valores. O que eu tenho na célula A1? Na célula 1 eu tenho o número 6. O que eu tenho na célula B2? Na célula B2 eu tenho o número 4. O que eu tenho na célula C2? A célula C2 eu também tenho o número 4. E o que eu tenho na célula D3? Na célula D3 eu tenho o número 2. E aqui você tem as expressões aritméticas envolvidas. Você tem aqui a multiplicação, você tem uma subtração e você tem uma multiplicação. E aí
você, bem perdido, vai lá e fala, pô, 4 menos 4 dá 0, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Não tem alternativa 0. Imagine se tivesse alternativa 0, você ia marcar ela. Muitas pessoas iriam marcar, errando a questão. Precedência de operadores, primordial para você calcular isso aqui. O que eu calculo primeiro? Primeiro eu faço as multiplicações. Então 6 vezes 4 tenho que vai dar 24, eu tenho 4 vezes 2 que vai dar 8. E por fim é que eu faço a subtração desses dois resultados. Ou seja, 24 menos 8 resultando em 16. Diante disso, nós observamos que a alternativa correta logo será a alternativa C. As alternativas que ele oferece ali para você, a alternativa C é a correta. Beleza? Tu percebe que o que você precisa aqui, na verdade, é a prática dentro dessa estrutura. Simplesmente busque isso. Monte os seus próprios exercícios. Dentro dessa ideia, dentro dessa parte de editores de planilha, você consegue fazer isso de uma forma bem tranquila e prática. Simplesmente joga os dados na planilha, faça o processo. Copiei isso aqui, eu vou colar para outra célula. Simplesmente faça essas anotações como se fosse uma questão. Simplesmente mudando as fórmulas que ele apresenta. E claro, os endereços de origem e destino. Com isso você vai treinando e não vai haver mais questões que você irá errar. Você vai acertar todas as questões relativas a essa parte de modos de endereçamento. Valeu? Até a próxima!